primeiro vereador inscrito, vereador Edson Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, a imprensa também presente. Presidente, em 2018, eu e o vereador Caio Cunha apresentamos um projeto, Dia de Doar, que foi aprovado por unanimidade por esta casa. Então, agradeço o vereador Caio Cunha pela oportunidade de ter assinado com ele esse projeto e agradeço a cada colega vereador pela aprovação por unanimidade desse projeto. Dia de Doar aconteceu primeira vez nos Estados Unidos em 2012, depois a primeira vez no Brasil foi em 2013 e a partir de 2014 o Brasil fez parte definitivamente desse movimento que envolve por volta de 55 países. E o Dia de Doar é o dia 3 de dezembro. Por que dia 3 de dezembro? Por que esse período? Justamente para contrapor aquele período que as grandes lojas fazem mega operações de descontos, incentivando o consumo. E o Dia de Doar vem justamente para despertar a solidariedade nas pessoas. Quando se fala em doar, vocês que estão nos assistindo, quando se fala em doar, você pensa em recurso financeiro, você pensa em material. Sim, doar é doar recurso financeiro, doar materiais, mas também é doar o seu tempo, é doar o seu trabalho voluntário, é doar aquela atividade que você tem e que você pode estar passando para outra pessoa. Então, a partir de hoje, tem um site doamogi.org.br. E nós temos apoio da Sintes, que é aquela associação organizada de várias entidades aqui da cidade. E no ano passado, neste site, nós tínhamos 2 entidades inscritas para que recebesse doações. E hoje nós temos mais de 30 entidades. Tá? Então, hoje nesse site doamogi.org.br, você acessa, você vai ter uma relação de entidades que trabalham em nossa cidade. Entidades parceiras da prefeitura, muitas entidades que recebem subvenção municipal ou outros recursos. São entidades que trabalham na área da educação, na área da assistência social, entidades preocupadas com a criança, com o adolescente, com o jovem, com a mulher, com a pessoa com deficiência, com a pessoa em situação de rua, com mulheres vítimas de violência. São entidades que estão sempre precisando da parceria da população. Então, você que está acompanhando agora a TV Câmara e que tem a intenção de estar apoiando alguma dessas entidades, acesse esse site doamogi.org.br, compartilhe essa página, conheça as entidades parceiras, lá elas vão estar explicando o trabalho delas, quantas pessoas são atendidas, o contato, o endereço e inclusive os dados bancários. Sugiro que você visite essas entidades, que você conheça as entidades de Mogi. Nós que viemos da área de assistência social, sabemos o quanto é importante a parceria com essas entidades. Sabemos que, se ela dependesse apenas do poder público, ela não daria conta de tantos projetos. Então, a sua doação, o seu tempo, o seu trabalho voluntário é muito importante para essas entidades. Então, eu gostaria, mais uma vez,
de estar pedindo a colaboração da população mogiana. Você que tem aí o seu grupo de trabalho, você que tem o seu grupo de bike dos finais de semana, dos seus dias à noite, os motoqueiros, os jipeiros, enfim, vocês que estão sempre praticando a solidariedade, conheça esse site, conheça nossas entidades e vamos tentar ajudar, colaborar com entidades da própria cidade, entidades da cidade de Mogi das Cruzes, entidades que nos ajudam a transformar a vida de pessoas, a vida de crianças, adolescentes, a vida de famílias. Tá? Então, conto mais uma vez com a colaboração da população mogiana, que é sempre solidária aos nossos pedidos. E esse site vai ficar aí disponível durante o ano todo, para você, sempre disponível para você conhecer as entidades da cidade. Talvez tenham muitas entidades inscritas nesse site que você nem conheça, não sabe onde fica, é a oportunidade que você tem. Tá? doamogi.org.br. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Otto Rezende. Presidente Sadal Sakai, mesa diretiva, vereador Farofa, imprensa, pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara, vereador Edson Santos. Hoje eu estou aqui na tribuna para contar uma pequena história para vocês. Eu tenho 3 filhas e muitas sobrinhas e só um sobrinho homem lá na família lá. Nós somos em 4 irmãos e temos um sobrinho, um homenzinho que jogador de futebol, e era a alegria aí da família inteira por ser atleta, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, e quando estava com 16 anos de idade, artilheiro do Palmeiras, de repente a gente começou a ver o menino definhar, começou a emagrecer, e 2, 3 meses bem magrinho, e a gente ficou muito preocupado, não está comendo, o nome dele é João. Ô João, o que está acontecendo que você não está se alimentando direito? Indo no banheiro toda hora, e ficando debilitado por 16 anos, forte, atleta, e nós fizemos um exame de sangue nele, e foi constatado diabetes. Daquela diabetes que precisa tomar insulina diariamente, e foi aquele desespero na família. E depois nós começamos a entender um pouquinho melhor, eu apesar de ser médico, entender um pouquinho melhor a preocupação da diabetes no Brasil. Hoje a gente sabe que no Brasil são 12 milhões de diabéticos, e amanhã a gente comemora o Novembro Azul, dia 14 de novembro, vamos comemorar o Novembro Azul, que é o Dia Internacional do Diabético. Então é uma doença epidêmica, é uma doença que ocorre no Brasil inteiro, e uma doença que traz grandes consequências se não bem tratada. São pessoas que têm, na sua grande maioria, 10 vezes mais propensas a problemas renais, são problemas, de cada 3, um perde a visão, são pessoas que têm AVC com maiores facilidades. Então, esse Novembro Azul, a gente não chama mais as pessoas pejorativamente de diabéticos, mas a gente faz um Dia Internacional de Novembro Azul, alerta para que as pessoas se preocupem com essa doença. São 12 milhões de pessoas no Brasil, muitas pessoas em Mogi das Cruzes, e a gente sabe que algumas delas têm que tomar injeções diárias, às vezes 3, 4 vezes por dia de insulina, para que possam ter uma vida regrada. Nós temos alguns tratamentos com bombas de insulina, temos tratamento com aplicação de insulina via seringas de insulina, aquelas seringas pequenininhas, e os valores ainda desse tratamento, para quem não tem condições, é um tratamento árduo, porque são injeções todo dia, constante, 2, 3 picadas, para ver se a pessoa tem quanto de glicemia, e injeções de insulina, medicações orais,
para que essa diabetes seja controlada. O controle é muito difícil, mas o que vale muito é o diagnóstico precoce. Quanto mais precocemente a pessoa sabe que tem diabetes, mais ela consegue ter uma vida normal. Se ela ficar muito tempo com diabetes, essa diabetes muito alta, ela pode ter esses problemas renais, insuficiência cardíaca e outras doenças, varizes, entupimento de veias, de artérias, tudo isso pela diabetes. Então a gente tem falado aqui sobre algumas doenças e amanhã, 14 de novembro de 2019, vão faltar só 2 anos para que a gente tenha um centenário de quando foi descoberta a insulina a primeira vez. Foi por um estudante do Canadá, em 2021, ele ganhou o prêmio Nobel, porque antes daquela época as pessoas faleciam. Imagine, são 12 milhões de diabéticos hoje, em 2045 nós vamos ser mais de 20 milhões de diabéticos, e você imagina, em 2021, esses 12 milhões, essas 20 milhões de pessoas não tendo oportunidade de vida. Então esse prêmio Nobel para esse estudante, que chamava Best, foi de grande importância. Ele e o professor dele descobriram a insulina e conseguiram hoje dar vida aí pro meu João, pro João aí da minha família, e quantos Joões tem aí no Brasil, em Mogi, que hoje consegue ter uma vida. Então hoje eu estou utilizando a tribuna como profissional da saúde, como médico que sou, para alertar as pessoas sobre essa doença que vão ser feitas algumas campanhas pela Secretaria de Saúde do município e do Brasil inteiro. A sociedade que trata dos diabéticos vão fazer alguns eventos. Esses eventos podem ser visualizados no site da Sociedade Brasileira de Diabéticos, e as pessoas que têm alguma dúvida, que estão com algum problema, tipo emagrecimento, usando o banheiro, indo urinar mais vezes do que acha normal, e a pessoa, a impressão é que quem tem diabetes vai engordar, mas na verdade a pessoa perde a gordura, perde massa muscular, emagrece muito rápido e urina bastante. Então, se você aí tem essas queixas e nunca fez um exame de glicemia, vá em novembro agora, faça e vê a dosagem de glicemia, vê se você tem uma glicemia muito alta, se você precisa apenas fazer exercício, O diabético é essencial que faça exercício, então exercício físico para o diabético é muito importante. Às vezes uma diabetes aí que não chega num nível muito alto, você consegue utilizar a base de comprimidos, algum remédio oral e mais um controle de dieta e exercício, você consegue passar tendo diabetes e uma vida normal. Às vezes você tem uma diabetes tipo 1, que aí você precisa tomar insulina, aí precisa da medicação diária, através de injeções, e isso tudo você precisa ter conhecimento. Então vamos aproveitar aí, pessoas. Vamos aproveitar quem está nos escutando. Se alguém tem algum familiar que faz muito tempo que não faz um exame de sangue, uma glicemia, procurar o posto de saúde, procurar orientação, hoje tem fita que você consegue fazer no dedo no posto de saúde, em menos de 5 minutos você sabe a dosagem da sua glicemia. Então vamos aproveitar Novembro Azul e também correr atrás da diabetes. São 12 milhões de pessoas diabéticas no Brasil e em 2045 vamos ser 20 milhões de diabéticos. Então hoje eu dedico aí aos amigos, ao João, a mãe dos diabéticos, a familiares de diabéticos que tanto procuram ajudar essas pessoas, dando apoio para que essas pessoas não desistam, porque o tratamento é diário. Passou 2, 3 dias, a diabetes sobe, a glicemia sobe e a pessoa pode ter um problema.
Então, como o tratamento é diário, a pessoa precisa ter aquela força de vontade, então tem que ter o apoio familiar, tem que ter o apoio da saúde da cidade para que a diabetes não faça um estrago no corpo da pessoa. Então era isso, presidente, era isso, Novembro Azul. Gostaria que as pessoas olhassem pelas pessoas com diabetes na cidade. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, nobres vereadores, doutor Paulo aí, na pessoa que eu cumprimento todos os demais servidores da casa, junto com a Leide, a Emília aqui representando a sociedade civil organizada, público da TV Câmara, a imprensa, sempre presente. Senhor presidente, ontem, infelizmente, cheguei atrasado aqui, já tinha acabado o pequeno expediente, e eu já está desde ontem pronto esse slide aí, que a gente está vendo, nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Puder ir para o próximo já, Éder, por favor? Isso. É exatamente esse. Pessoal, queria falar com todos vocês. Todos nós aqui, sem exceção, só teve um homem perfeito no mundo e infelizmente nós crucificamos eles e muitos ainda tiraram pedra na cruz ainda. Mas fora o exemplo maior desse mundo, que foi Jesus Cristo, todos, sem exceção, todos, têm defeitos. Talvez alguns defeitos mais acentuados, alguns menores. E também, nós todos temos muita facilidade em apontar, em julgar, em atirar pedra, em acusar. Também temos esse defeito, todos nós seres humanos. E no último final de semana, eu perdi mais uma vez a paciência na internet, tinha prometido para mim mesmo que não ia me desgastar com as redes sociais, mas não teve jeito. Tem uma tecnologia muito avançada de transformar as pessoas, de despertar a ira interna de cada um de nós, e a gente na internet coloca isso para fora com muita naturalidade. E também, junto com isso, tem um espetáculo de notícias falsas, um espetáculo de fake news. E qual o tema que a gente abordou, que foi o assunto mundial de sexta para sábado? A soltura do ex-presidente Lula. E um espetáculo de fake news. Fake news oficiais de pessoas que não podiam promover fake news. E a pessoa não tem nem culpa, porque ela também é atingida por fake news, ela acaba reproduzindo. E um dos fake news é o seguinte: mudaram a lei para soltar o ex-presidente Lula. Mudaram a lei para soltar o ex-presidente. Junto com o presidente Lula vai ser solto mais uns 400 mil estupradores e assassinos. E o pessoal pega isso e sai distribuindo à torta e à direita. E assim, gente, a Constituição de um país é algo de mais sagrado, porque ela representa a conciliação daquela sociedade, daquela nação, daquele povo. E nós tivemos uma grande vitória 31 anos atrás, que foi a nossa Constituição Federal de 1988. Ela trouxe de volta para a gente a democracia, trouxe de volta diversos direitos sociais e trouxe de volta algo muito sério, que nós não podemos brincar com isso. Não pode o nosso ódio despertar contra alguém e também não pode ter fake news, ter notícias falsas sobre os direitos. E eu quero que, se for possível, a câmera mostrar o telão aqui. Se der para a câmera dar um close no telão lá. É possível ou não, pessoal da TV Câmara? Ali no telão está o artigo 5º, que eu considero o artigo mais importante da Constituição Federal, e eu queria interpretar junto com todo mundo. Junto com os vereadores aqui, que infelizmente alguns não conhecem, junto com vocês, boa parte de vocês também não conhece,
e é importante a gente mostrar esse artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Perceba que ele tem a liberdade. Depois tem diversos incisos, eu dei um destaque aqui para o inciso 57. Preste atenção. Ninguém, entre todos os brasileiros, independente de qualquer classe social, independente de posição política, ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. O que significa isso, senhores vereadores, público aí de casa? A gente não pode nunca falar que alguém é culpado de alguma coisa. Ainda que a gente tenha convicção, tenha certeza disso, a gente não pode. Salvo, tem algumas exceções, após o trânsito e julgado de uma ação penal condenatória. Se tiver um processo que terminou, que não cabe mais recurso nenhum, aí sim a gente pode considerar alguém culpado nesse país. Isso é uma vitória do povo brasileiro, que não pode ser nunca mexida. A gente pode cobrar maior agilidade do judiciário, podemos cobrar diversos fatores, mas nunca o direito de acusar alguém antes de acabar o processo contra alguém. É muito simples, principalmente quem é político, a gente tem uma cultura. Eu, por exemplo, quando era criança, meus pais falavam, não vou votar em ninguém, é tudo ladrão. Eu, crescendo, ouvindo isso, o que vai acontecer? Eu também vou acreditar nisso. Cada um de nós aqui também, a coisa mais fácil do mundo é a sociedade achar que a gente é ladrão. É a coisa mais simples, mais fácil do mundo. Agora, o que me dói? É alguém, principalmente político, não respeitar o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Eu já vi nesse plenário muita gente chamar outro de ladrão, sendo que não tem nem processo, nem condenação final. Oportunismo puro, porque agrada aos ouvidos da massa. É muito fácil chutar o Lula, por exemplo. O cara foi político, foi presidente da República, teve corrupção na Petrobras, será que ele não tem nada a ver com isso? Ele é ladrão. Se você tiver essa certeza, espere acabar o processo. De cada 100 pessoas que chamam o Lula de ladrão, quantas leram o processo? Nenhuma. O que tem a ver com a Petrobras? Aonde tem ligação da Petrobras com o Lula? Por que ele está preso? Ninguém sabe. Mas falam com uma certeza, Eduígues, que o cara é ladrão. E o pior, falam, mudaram a lei para soltá-lo. Agora eu quero falar com vocês. Vocês prestaram atenção nesse inciso 57, artigo 5º, que está lá na Constituição? Desde 1988. Desde 1988 esse inciso está lá. Há 31 anos. É possível interpretar diferente? Não está difícil. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. Ou seja, o jeitinho na lei, a brecha na lei, a interpretação nefasta, eu tenho certeza que quem interpretou o contrário do que está escrito aí se corrompeu. Eu não tenho dúvida disso. Para exatamente ao contrário, o Lula só foi preso mediante um golpe à Constituição Federal. Não tinha como prendê-lo na lei. Não foi prisão em flagrante, não foi prisão temporária, não foi prisão preventiva e não foi prisão após o trânsito julgado. A prisão do Lula não preenche nenhum desses 4 requisitos. Todos aqueles que não conhecem a Constituição por ignorância erraram a falar que a prisão do Lula era legítima. E aqueles que conhecem a Constituição e foram favoráveis à prisão do Lula não têm caráter. Não têm caráter. Os que são ignorantes, eu compreendo, eu perdoo. Agora, os que conhecem e defendem a prisão não têm caráter. Não têm moral para falar de ninguém. Tá certo? Então, o que a gente vê ali expressamente na Constituição Federal, a gente consegue, com certeza absoluta, eu quero debater isso com o Sérgio Moro, eu quero debater isso com o Deltan Dallagnol, eu quero debater isso com qualquer um dos 11 ministros do STF. Interpretar diferente do que está ali é uma falta de caráter imensa. Mediante um golpe, o Lula foi preso. E por que o Lula foi preso? Porque ele é corrupto? Porque ele representa uma ameaça para o país? Não. Ele foi preso por um simples motivo.
Se ele estivesse solto, ou se ele estivesse preso e pudesse concorrer às eleições, ele venceria as eleições. E se ele vencesse as eleições, Eduígues, não teria entrega do pré-sal. Não teria entrega do pré-sal. Não teria fragilidade da atuação do Brasil nos BRICS. Não teria a entrega da balsa de Alcântara para os Estados Unidos. Não teria a entrega da Amazônia. Não teria a entrega da nossa água mineral. Não teria a reforma da Previdência nesse modelo que foi aprovado. Talvez seria restabelecido os direitos trabalhistas nesse país que foi arrancado na era Temer ainda, no período Temer. É isso que está por trás da prisão do Lula. A grande fumaça, a grande cortina de fumaça da corrupção, do Brasil mudando, para finalizar, senhor presidente, do combate à corrupção, é uma grande mentira ao povo brasileiro para acreditar nessa versão, para não entender o que de fato estava por trás dessa prisão, que foi um golpe, assim como o impeachment também foi um grande golpe. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha através da TV Câmara, imprensa que aqui se encontra, os servidores dessa casa. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade, convidar a nossa população de Mogi das Cruzes, e até das demais cidades que estiverem nos assistindo, a participarem conosco do ato que todos os anos nós realizamos em memória de Zumbi dos Palmares, aqui em Mogi das Cruzes. O dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Infelizmente, Mogi não é feriado em Suzano, é feriado em Itacoaxetuba, é feriado em São Paulo, é feriado em diversas cidades da região, para lembrar, para que a população faça uma reflexão sobre este feriado de 20 de novembro, dia da consciência negra. E o único herói nacional, muito pouco lembrado nos livros de história do Brasil, muito pouco lembrado, é o Zumbi dos Palmares, o único herói negro. Zumbi dos Palmares, ele lutou contra a escravidão no Brasil, construiu o maior quilombo, o mais longínquo quilombo do Brasil, que foi o da Serra da Barriga, Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Depois ele foi assassinado pelos portugueses, teve a sua cabeça decepada, exposta em praça pública, para que os demais negros não lutassem pela liberdade. Então, quarta-feira que vem, é o dia da consciência negra. Mas neste domingo, dia 17, porque não é feriado em Mogi, nós iremos realizar um ato na Praça Zumbi dos Palmares, portanto, domingo agora, dia 17, lá em Brás Cubas, próximo do Largo da Feira, próximo do viaduto de Brás Cubas, tem a Praça Zumbi dos Palmares, das 9 às 16 horas, teremos lá música, dança, tudo que trata da cultura africana, afrodescendente, e para lembrarmos deste herói que lutou contra a escravidão no Brasil, Zumbi dos Palmares. Então, domingo, dia 17, das 9 até as 16 horas, lá na Praça Zumbi dos Palmares, praça em Brás Cubas. Vamos sair em cortejo do Largo da Feira, vai ter a feira no domingo, vamos descer com grupos de dança, de música, até a praça. Lá na praça, durante todo o dia, haverá muita alegria, muita informação, muita música, para lembrarmos a história deste herói que lutou contra a escravidão no Brasil. Como eu disse, muito pouco lembrado
nos nossos livros de história. O IBGE divulgou hoje de manhã, saiu nos jornais, o mapa da desigualdade no Brasil. E aí comprova, vereador Rodrigo Valverde, que o Brasil ainda é um país que tem uma desigualdade brutal entre negros e brancos. E está aumentando com as políticas desse governo. Políticas desse governo de restringir as políticas públicas. A chance de um jovem negro morrer é 2,7 vezes maior um jovem negro do que um jovem branco. Essa é uma realidade. 2/3 dos desempregados são negros. O número de estudantes nas universidades, os negros estão em condição inferior, em número menor. E assim vai em tudo. E assim vai em tudo. Salário. E se a mulher negra ainda é pior. A diferença salarial, a diferença de trabalho, o número de desempregados ainda é maior. Então, o Brasil falta muito para corrigir esta injustiça, esse desnível social provocado por 3 séculos de escravidão. 3 séculos de um povo subjugando outro povo, tá? Capturando negros na África, milhões de negros e negras trazidos para o Brasil, tratados como se fossem animais. Então, eu quero aqui convidar para o dia 20 de novembro, para o dia 17, domingo agora, na Praça Zumbi dos Palmares, no nosso ato, o ato em memória de Zumbi dos Palmares. Domingo, dia 17, das 9 às 16 horas, em Brás Cubas, lá na Praça Zumbi dos Palmares. Né? Portanto, nós vamos antecipar as nossas comemorações, porque em Mogi, dia 20 de novembro, infelizmente, não é comemorado o Dia da Consciência Negra. Não temos aqui feriado, como temos em Suzano, Itaquá, São Paulo, e por aí vai. Várias cidades em torno de Mogi das Cruzes. Quero passar outro tema. O problema, eu sempre falo e vou continuar falando, às vezes a população não gosta muito que você fala de temas que não digam só respeito à nossa cidade. Mas está tudo muito vinculado. Eu sempre lembro isso. Mogi não é uma ilha isolada do Brasil. Né? Quando nós estamos aqui hoje recebendo o primeiro-ministro da Índia, o presidente da África do Sul, o Vladimir Putin da Rússia, o presidente da China, nos BRICS, né? Que é a união dos países em desenvolvimento, criado pelo governo da Dilma e pelo Lula, os BRICS, que aquela junção de países em desenvolvimento, Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia, para podermos ter aí uma cooperação comercial, humanitária, nesse momento que desce no Brasil. Os grandes líderes dos países em desenvolvimento, o governo brasileiro, o filho do presidente da República, estimula a invasão da embaixada da Venezuela no Brasil. É lamentável, é triste, é algo. Para quem não está tão atento, a embaixada é um pedaço do país de origem da embaixada. A embaixada da Venezuela é um pedaço do território da Venezuela. A embaixada americana é um pedaço do território americano. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na França, na Alemanha, é um pedaço do Brasil. Ela não pode ser invadida. E não pode ser estimulado por autoridades. Isso gera um desconforto, isso gera uma insegurança, isso mais uma vez, depõe contra a imagem do Brasil para o mundo. E no momento que temos aqui o presidente da Rússia e o presidente da China, que apoia o governo da Venezuela. É uma afronta. Pois não, vereador Rodrigo Valverde? Vereador Duix, para o público de casa entender a gravidade dessa ação do filho do presidente, absurdo, parece que é um pesadelo que a gente está tendo. O espaço da embaixada em cada país, o Brasil tem embaixada em vários países do mundo.
cada espaço dessa embaixada é um pedaço daquele país, é representado naquele espaço. É a mesma coisa que a gente declarar guerra contra um país. É insano o que está acontecendo no Brasil. E eu vejo as pessoas normalizando isso. Tem gente na internet apoiando isso. Já pensou se a embaixada do Brasil começar a ser atacada em todos os países que tem embaixada? Como que nós vamos nos sentir? Então, quero lamentar e parabenizar vocês de abordar esse tema tão importante e tão triste ao mesmo tempo. O vereador Rodrigo Valverde tem toda a razão. Isso mostra que é um governo inconsequente. É um governo irresponsável. Não está preocupado com as relações políticas do Brasil para fora. Não está preocupado em preservar os interesses brasileiros. Quer dizer, é um tapa na cara dos chefes de Estado, dos BRICS, que aqui no Brasil estão, que não reconhece o Guaidó, o autoproclamado, que se autoproclamou presidente da Venezuela, não reconhece, e o filho do presidente estimulando uma invasão violenta da embaixada da Venezuela no Brasil. Apoiando a autoproclamada presidente da Bolívia, num congresso que não tinha quórum. Quer dizer, não está preocupado com as relações políticas do Brasil com o mundo. E aí você pergunta, mas o que Mogi tem a ver com isso? Tem muito a ver. Mogi exporta produtos. Mogi precisa gerar empregos. A nossa relação com o mundo tem muito a ver com o que o Brasil produz. Vereador Duígues, só para encerrar, por favor. Vou concluir, vereador Farofa. Sei que Vossa Excelência gosta do tema, mas eu vou concluir. Então, dando continuidade para concluir, tem muito a ver com o Brasil, com a nossa economia. Enquanto o Brasil está preocupado em conseguir sair do embargo da carne, sair do embargo do frango, sair do embargo de produtos brasileiros que precisam ser exportados para a China, para a Rússia, acontece esse absurdo, essa indelicadeza, essa violência do governo brasileiro. Fica aqui o nosso repúdio. Eu quero convidar a nossa população para domingo, das 9 às 16 horas, na Praça Zumbi dos Palmares, em Brás Cubas, participar do ato em homenagem ao grande herói negro Zumbi dos Palmares. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Emerson Hong. Boa tarde a esta casa, boa tarde aos meus pares, a quem nos assiste, a quem está aqui presente. A minha fala hoje é um pouquinho sobre o pátio de apreensão de veículos. Eu recebi uma reclamação de um parceiro, de um amigo, e chateado, falou: Emerson, poxa vida, nós já temos o carro apreendido porque nós falhamos em alguma situação de documentação, alguma coisa nós falhamos. Tudo bem, o carro foi para lá, foi apreendido, mas quando nós temos que ir até o local para buscar nosso veículo, fazer os acertos financeiros que tem que ser feito, nós ficamos lá de fora, na chuva, no relento, tratados com indiferença, numa situação onde nós estamos indo para poder solucionar um problema. Então, eu peço ao nosso amigo aqui que passe a filmagem para você que está de casa, esta casa aqui, a Câmara do Povo, a Casa do Povo, entender um pouquinho melhor o que o contribuinte dessa cidade passa, a humilhação, quando ele tem que fazer um acerto em uma situação da vida dele. Nesse caso aqui é um pai que mandou para mim o vídeo, indignado pela situação. Ele falou: Emerson, eu fui lá para poder acertar a situação, e lá de fora, humilhado. Gentileza, pode passar o vídeo agora, para vocês entenderem um pouquinho o que está se passando nessa cidade de Mogi das Cruzes com o pátio de apreensão de veículos aqui. Bom dia a todos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para fazer uma reclamação e que chegue ao conhecimento das autoridades municipais aí, de Mogi das Cruzes, que colocou esse serviço de recolhimento de veículo aqui, esse espaço aqui. Aqui ó, o pátio de recolhimento de veículos, que a gente fica... Estou aqui há 1 hora aguardando uma pessoa para acertar a liberação. Já chegou com ofício 1 hora para fazer a liberação do veículo aqui. E você fica no sol, você fica no tempo, chuva, não tem uma cabine para ser atendido, você tem que gritar para ser atendido, você entendeu?
Então, que chega aí ao conhecimento do nosso prefeito, do departamento de trânsito, ver se pode fazer alguma coisa pela população, entendeu? Porque já está sendo penalizada com a autuação, a recolha, o absurdo do valor do guincho e mais as multas. E agora chega aqui, você fica jogado ao tempo aqui com uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito, tá bom? Vai aí as autoridades aí que, por gentileza, olhe pela sociedade. Nós pagamos imposto para ser bem tratado, não dessa maneira aqui. Obrigado a todos. É isso aí. Nós somos base aliada, nós defendemos a administração pública, mas certas situações nós temos que trazer para essa casa e mostrar isso aí. A pessoa já está realmente acertando a vida porque teve uma falha. Chega lá, precisa ficar gritando, aí vem um senhorzinho simples, coitadinho, lá atendendo, pois não pode nem entrar, sabe? Parece que quem está indo lá poder fazer o acerto do seu veículo é um bandido, é uma pessoa realmente que não tem o mínimo de merecimento de estar lá. Inverso, a pessoa está indo lá para poder acertar a situação, aí fica no relento. Então, assim, isso é um alerta para essa administração pública. Cabe ao secretário de transporte, talvez, eu não sei quem realmente o responsável por isso, porque lá é uma situação articular, mas está dentro de Mogi das Cruzes, então tem que ser olhado melhor com carinho. Eu acho que não é o primeiro caso já de que eu recebo, não é o primeiro caso já que vem até mim, ao meu conhecimento, porque nós moramos daquele lado. Então a turma sabe que a gente passa pela porta todos os dias e acompanhamos de perto essa situação. Então, é assim, eu acho que é o mínimo do mínimo, é realmente abrir aquele portão, deixar a turma ter um mínimo de dignidade para poder a pessoa acertar uma situação que ele já se sente culpado por ter ocorrido uma falha com ele. Então ele já assume o compromisso, já assume a culpa. Então ele vai lá poder acertar e tirar o seu veículo, que às vezes é o seu carro até de trabalho. É um carro que ele usa para a sobrevivência da sua vida, ou levar a sua família. E tem que chegar lá e tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, lá de fora. Então eu peço atenção aqui. Isso aqui foi mais um relato que essa casa aqui leva até você, ao seu conhecimento. Volto a falar, nós estamos aliados aqui, mas tem coisas que tem que falar, gente. Tem coisas que realmente não dá para se deixar batido. Isso aí é um pai que foi lá para resolver o caso da sua filha e ficou lá, se sentiu assim humilhado numa situação que ele foi para resolver o caso. Então, peço atenção, a administração pública, que vem, seja assim as autoridades de realmente observar isso aí melhor. Abre aquele portão, deixa a turma entrar num canto, bota assim uma cobertura ali, o cara pelo menos sentir a dignidade que está valendo a pena pagar os seus impostos dessa cidade de Mogi das Cruzes. Entendeu? Ele está indo lá poder acertar uma situação. Então, fica aqui, dessa casa, esse alerta, essa situação, não só desse pai, mas de vários motoristas que se sentem lesionados quando vão lá poder o acerto dos seus veículos. Então, fica aqui a mensagem e essa casa vai ficar de olho. Mais uma vez, nós vamos voltar de novo aqui e se precisar, vamos chamar, junto à comissão de transporte, o responsável do pátio, para poder prestar esclarecimentos aqui nessa casa. Então, por favor, estamos de olho e mais uma vez que nós fizemos uma denúncia, nós vamos colocar de novo aqui no ar e vamos chamar nessa casa quem é o responsável, porque isso é um descaso com a população de Mogi das Cruzes. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador José Antônio Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, povo de Mogi das Cruzes que nos honram participando deste pequeno expediente que antecede a nossa reunião, dois assuntos me trazem a essa tribuna. Primeiramente, a Câmara Municipal tem feito inúmeros projetos de lei, dando nomes de pessoas representativas da nossa sociedade que partiram e, nesta homenagem, a pedido das famílias, nós apresentamos os projetos de lei. Se transformam em leis. E o que as famílias hoje estão cobrando? A colocação de uma placa. A colocação de uma placa. Coisa simples para uma prefeitura municipal. E, infelizmente, isso está demorando. E a família vive telefonando, a gente encontra,
e a gente tem conversado, já solicitei isso no passado ao prefeito, estou retornando com ofício ao prefeito municipal, pedindo que sejam colocadas essas placas que realmente estão faltando, né, para poder homenagear estas pessoas. Além disso, diga-se de passagem, né, vereador Protásio, nas andanças nossas por vários bairros, nós notamos a falta dessas placas. Nós queremos ir em determinada rua, chega lá, tem que ficar perguntando onde é tal rua, onde é tal rua. E coisas que a prefeitura poderia... Antigamente tinha um caligrafista, eu acredito que ainda tenha lá na prefeitura, né? Os letristas, né? Uma empresa que faça as placas, mas há necessidade de colocar isto nas ruas da nossa cidade. Eu espero que o prefeito municipal, com o nosso ofício, possa agora realmente atender a solicitação, que não é só minha, não. Eu acho que de toda a Câmara Municipal, né? E de todos aqueles que tiveram o seu nome um dia homenageado por esta casa e que a família gostaria de vê-lo fazendo parte de um local apropriado na nossa cidade. Segundo fato, senhor presidente, ontem foi falado em prosa e verso neste plenário a respeito da rotatória do Habib's, né? Grandes reclamações recebi, todos os senhores receberam, críticas aqui, críticas de lá, na mídia, muitos criticando. E ontem eu fiz questão de, à noite, passar por essa rotatória, parar para me ver o movimento. E me parece, graças a Deus, me parece que já estão entrosando, né? Está andando. O primeiro dia foi aquela confusão, mas agora já se acostumaram, cada um vai se amoldando ali, e a rotatória, né, com os faróis que lá foram colocados, ela está dando realmente um ordenamento no nosso trânsito. A única coisa que eu notei, e que precisamos tomar um pouquinho de atenção, vou até falar depois com o secretário de Transportes, é que vindo do centro de Mogi, sentido César de Souza, quem quer entrar para ir ao shopping, já tem que tomar a sua mão à direita, porque senão fica difícil para quem fica 2 ou 3 pistas depois. Ontem, ao entrar, os outros também estavam entrando, e ali a confusão é causada pelos próprios motoristas, né? Por quê? Porque está faltando, acho que uma sinalização, quem sabe, de solo ou aérea. Posso ajudar só para esclarecer esse pontinho aí, vereador? Ontem, na reunião com o secretário de Transporte aqui, vereador, nós fizemos a mesma indagação. Ah, é? Exato. Quem vem, assim, vamos dizer, do lado ali do tiro de guerra, né, que o senhor fala, e vai entrar à direita em direção ao shopping, vamos dizer assim. Aquela parada de ônibus que tem ali será transferida para o outro lado da rua. Assim que concretizar essa transferência para o outro lado, de frente ao outro lado da rua, ali vai se tornar uma via à direita de trânsito livre. Então, não está completo ainda esse serviço. Então, foi uma das indagações que fizemos ontem, na reunião presidida pelo vereador Jean Lopes, que é o presidente da Comissão de Transporte, e o secretário nos falou isso aí. E, por enquanto, essa sinalização não está pronta da direita, vamos dizer, direita livre, porque ainda ônibus que param ali, né, estão saindo. Então, ele não pode deixar a direita livre devido a esse fluxo. E também aos veículos que saem da rodoviária, né, que adentra a rodoviária, depois tem a saída. Mas assim que ter esse mini terminal, vamos dizer assim, passar para o outro lado da rua, será feita a sinalização aí. E justamente está faltando. Ainda bem que já detectaram, então, esta falha, né? A gente que não é nenhum técnico de trânsito, mas somos motoristas, a gente percebe, né? E era justamente isso que eu iria falar ao José Luiz. Mas já que Vossa Excelência e o vereador Jean, que é o presidente da comissão, já falou, né, acredito que no menor prazo de tempo possível será então solucionado esse problema, que é o único para dar uma vazão mais tranquila a todo o trânsito
que se utiliza da rotatória do Habib's. Por hoje era só, senhor presidente. Muito obrigado. Declaro encerrado os trabalhos do pequeno expediente. Solicito ao vereador Diegão que assuma os trabalhos da primeira secretaria. Daremos início à fase do expediente da sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da fase do expediente da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Pastor Carlos Evaristo, presente. Vereador Cláudio Miak. Vereador Diegão, presente na primeira secretaria. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson Rong, presente. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Rodrigo Valverde, presente. Antônio Cuco Pereira, presente. Farofa, presente. Marcos Furlan. Maurinho Despachante, presente. Mal vereador Mauro Araújo. Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Dr. Pérez Bauer, presente. Vereador Protásio Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, na presidência, presente. E vereador Rodrigo Firmino Romão. Senhor presidente, há 17 dos senhores vereadores presentes. 17 dos senhores vereadores estão presentes. Há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis constantes do expediente. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Ofícios número 1185 a 1189. Comunica respectivamente o recebimento do requerimento número 217/2019 e das moções números 83 a 86 de 2019 de autoria dos vereadores Antônio Lino, vereador Diegão, vereador Pedro Comura, vereador Cuco Pereira e totalidade dos senhores vereadores informa a ciência do referido trabalho pelo senhor prefeito e membros do executivo. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 145/2019, que dispõe sobre denominação de equipamento público que especifica, de autoria do vereador Pastor Carlos Evaristo da Silva. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 145/19, de autoria do vereador Pastor Carlos Evaristo da Silva. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 145/19, de autoria do vereador Carlos Evaristo, e remeto para as comissões pertinentes. Requerimento número 234/2019, colendo plenário. A presente proposta legislativa tem como objetivo parabenizar o atleta mogiano Edmar Alves Martins, que participou do 40º circuito Ironman 70.3, conquistando a terceira colocação na categoria de 60 a 64 anos. Aos 60 anos, o empresário do ramo automobilístico participa das provas de triatlo há 25 anos e só neste ano o mogiano venceu as provas de 70.3. Foi realizado em Florianópolis. O próximo compromisso de Martins será no dia 8 de dezembro, quando participará do Troféu Brasil Triatlo em Santos. O excelente resultado obtido pela triatleta mostra o quanto o Mogi das Cruzes está bem representado nesta modalidade esportiva. Cabe a nós e a todos os mogianos valorizarmos e reconhecermos o esforço e a dedicação dos esportistas. Sendo assim, requer à mesa obedecidas formalidades regimentais e ouvido do outro plenário a inserção na ata da presente sessão ordinária de votos e aplausos ao triatleta
Edmar Alves Martins e que sejam oficiados do trabalho o senhor Marcos Melo, prefeito de Mogi das Cruzes, e o secretário Nilo Guimarães, pelos motivos acima expostos. Plenário, vereador Luiz Beraldo de Miranda, 12 de novembro de 2019, de autoria do vereador Marcos Furlan. Coloco em discussão o requerimento número 234/2019, de autoria do vereador Marcos Furlan. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Moção número 89/2019. Igreja plenária. Considerando que a pessoa ostomizada é aquela que precisou passar por uma intervenção cirúrgica para fazer no corpo uma abertura ou caminho alternativo de comunicação com a respiração ou na alimentação, essa abertura chama-se estoma. Considerando que, por razões óbvias, há inúmeras restrições e incômodos gerados pela necessidade de utilização de colostomia pela pessoa ostomizada, considerando que muitas vezes falta assistência dos governos de uma maneira geral, para fazer com que os ostomizados e seus familiares criem uma associação para o conjunto conseguir amparo para suas necessidades. Considerando o esforço da AMO, Associação Mogiana de Ostomizados de Mogi das Cruzes, que através de palestras, trabalho voluntário, ajudam novos e inexperientes pacientes, orientando e informando sobre os seus direitos. Considerando que em 16 de novembro de 2009, foi publicada, após ter sido aprovada em sessão solene no Senado Federal, pela Secretaria de Atenção à Saúde, órgão do Ministério da Saúde, a portaria SAS/MS número 400, que estabelece diretrizes para a pessoa ostomizada no Sistema Unificado de Saúde, SUS. Considerando em que, em razão da data da publicação, foi instituído o dia 16 de novembro, com o Dia Nacional do Ostomizado, é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes manifesta pelos fatos acima expostos que, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno desta augusta Câmara, sugerimos a presente moção de aplauso e congratulação à AMO, Associação Mogiana de Ostomizados, bem como sejam enviados o ofício ao excelentíssimo senhor Marcos Melo, prefeito de Mogi das Cruzes, excelentíssimo senhor doutor Chico Bezerra, secretário municipal da Saúde, ao ilustríssimo senhor Odair Machado Gomes, presidente da Associação Mogiana de Ostomizados, dando-lhes ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 12 de novembro de 2019, de autoria do vereador Protásio Nogueira. Coloco em discussão a moção número 89/2019, de autoria do vereador Protásio Ribeiro Nogueira. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Protásio Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, esta semana, mais precisamente, semana passada, mais precisamente no dia 7, essa associação, a AMO, Associação Mogiana de Ostomizados, eles fizeram uma reunião aqui no nosso auditório Tufiandere, e eu tive o prazer de participar com eles nesta reunião. E se tornou até comovente, senhores vereadores, em saber o que essa associação faz em prol aos membros dele. Porque, normalmente, a pessoa ostomizada, ela vem de uma doença sempre grave. Normalmente, um câncer de intestino ou coisa parecida. E o que acaba levando à ostomização. Alguns conseguem a reversão. Não pode ter manifestação do público. Não pode ter manifestação. Por favor, segurança. Por favor, segurança. Providencie a retirada do senhor. Por favor, segurança, retire o cidadão. O que você acabou de ler?
Voltando ao que eu estava dizendo, senhor presidente, senhores vereadores, muito me comoveu o trabalho desse pessoal da Associação dos Ostomizados de Mogi das Cruzes. E por que razão? Alguns, principalmente aqueles que recém fazem essa cirurgia, eles se tornam têm até, como eles mesmos disseram, vergonha daquela situação, de andar com aquela bolsa, vereador Cuco, ao lado. E o trabalho que tem nem sempre encontra locais adequados, sanitários adequados, para que faça a limpeza dessa bolsa. E nesse dia eles me solicitaram simplesmente uma coisa, e vereador Eduígues, tão simples, e que depois que a gente vê a simplicidade, que a gente fala, puxa vida, por que não pensamos nisso? Eu devo entrar aqui a semana que vem com um projeto de lei obrigando a todos os sanitários de portadores de necessidades especiais para que tenham simplesmente uma ducha higiênica. Principalmente também para essas pessoas, para os ostomizados, para que eles façam a limpeza do local na hora de esvaziar ou trocar essa bolsa de colostomia. Há necessidade de uma higiene. Muitos deles me disseram aqui, vereador Diego, que andam com uma garrafinha de água, vereador Cuco. Olha só. Porque nem sempre encontram um local que tenha água para que eles façam adequadamente, a água tem uma pia, mas adequadamente para que eles façam a limpeza do local na hora de esvaziar a bolsa de ostomização ou fazer uma asepsia. Então, no dia 16, que é o considerado, o dia do ostomizado, a gente está fazendo essa moção de aplauso, mas moção de aplauso não só ao presidente Odair, mas a todos eles, e pelo trabalho que eles fazem um com o outro. Tem ostomizado, vereador Taubaté, que tem vergonha até de vir participar das reuniões, porque acha que aquela bolsa dele vai exalar um mau cheiro. Veja só como há necessidade de acompanhamento psicológico, como há necessidade de levantar a moral, não digo, mas o espírito de vida dessa pessoa, que, como eu disse aqui, já está com esse problema, normalmente trazido por uma doença grave, que normalmente é um câncer de intestino. Então, eles ficaram muito contentes da Câmara Municipal. Quero agradecer ao presidente de ter cedido o local para que eles fizessem esta reunião, e também o mês que vem farão no mesmo dia, no dia 6 de dezembro, a reunião. Estão convidados todos os vereadores que quiserem ir conhecer essa associação. Trabalham entre si, trabalham junto com empresas que fornecem as bolsas de colostomia. Então está aí. E a semana que vem, se Deus quiser, estaremos entrando com um projeto de lei obrigando que em todos os sanitários, banheiros, para pessoas portadoras de necessidades especiais, tenha uma ducha higiênica, principalmente para essas pessoas. Obrigado, senhor. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a moção número 89/2019, de autoria do vereador Protásio Nogueira. Indicações de número 1085 a 1085 de 2019, de autoria dos senhores vereadores. Só tem uma indicação. Você não vai querer falar da sua indicação aqui? Coloco em discussão a indicação de número 1085, de autoria do vereador Marcos Furlan. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para a deliberação do expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Taubaté, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Pastor Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Cláudio Yukio Miyake. Vereador Diegão, presente na primeira secretaria. Vereador Edson Santos.
Presente. Vereador Emerson Hong. Presente. Vereadora Fernanda Moreno. Presente. Vereador Iduígues Ferreira Martins. Presente. Vereador Jean Lopes. Presente. Vereador Rodrigo Valverde. Presente. Vereador Cuco Pereira. Presente. Presente. Vereador Farofa. Presente. Vereador Marcos Furlan. Presente. Vereador Maurinho Despachante. Presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Dr. Otto Rezende. Presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Périx Bauab. Presente. Pedro Comura. Dr. Périx presente. Vereador Protássio Nogueira. Presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Presente na presidência desta casa. Senhor presidente, há 19 dos senhores vereadores presentes. 19 vereadores estão presentes. A Câmara Regimental solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 67/2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre alteração da lei número 7.305/2017, referente ao Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Mas não passa pelo finanço e orçamento, não passou. Coloco em discussão o projeto de lei número 67/19, de autoria do Executivo, que conta com os pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação e Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos pela sua normal tramitação. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 101/2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre autorização ao Executivo para celebrar convênio com EDP Distribuição de Energia e EcoPower Soluções Tecnológicas, para os fins que especifica. Coloco em discussão o projeto de lei número 101/19, de autoria do Executivo, que conta com os pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento pela sua normal tramitação. Está em discussão. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 95/2018, de autoria do vereador Emerson Hong, que dispõe sobre inserção do evento Festa do Divino Espírito Santo do bairro Botujuru, no calendário turístico das festividades. Essa palavra, presidente. Ainda não coloquei em discussão. Quero. Obrigado, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra o vereador Iduígues Ferreira Martins. Queria me inscrever em explicação pessoal, por gentileza. Pode ser ao final do... Ao final. Coloco em discussão o projeto de lei número 95/18, de autoria do vereador Emerson Hong, que conta com o parecer em conjunto das comissões permanentes de Justiça e Redação e Cultura, Esporte e Turismo pela sua normal tramitação. Está em discussão. Com a palavra o vereador Emerson Hong. Boa tarde, esta casa, boa tarde, meus pares, que nos assiste, quem está aqui presente nesta casa. Isso é um anseio do bairro do Botujuru, que já com o pároco, padre Sérgio, que assumiu os trabalhos no bairro do Botujuru, e ele vem desenvolvendo um trabalho muito legal, muito bacana com a comunidade, trazendo várias situações, vários formatos para o povo do Botujuru. E no bate-papo, ele falou: Emerson, poxa vida,
todo mês de julho de cada ano, que a gente quer fazer uma festa aqui, a gente sofre com a liberação da rua, alguma iniciativa que tenha sido da prefeitura. Então, poxa vida, consegue para a gente que coloque as festividades do Butujuru dentro do calendário oficial. E, obviamente, como membro do bairro, membro da igreja, automaticamente abracei a ideia e venho aqui pedir aos meus pares realmente que aprove isso. Isso é importante para a comunidade católica do bairro do Butujuru, onde o Padre Sérgio vem desenvolvendo realmente um excelente trabalho perante a comunidade. Então eu peço a essa casa realmente que aprove esse projeto. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 95/18, de autoria do vereador Emerson Hong. Presidente, é só. Para a declaração de voto, com a palavra o vereador Emerson Hong. Quero agradecer aqui meus pares por essa aprovação. Pode ter certeza que a comunidade do bairro do Butujuru está muito feliz, porque eles estão agora aqui assistindo, como nossa OCB Câmara, ele é ao vivo para várias cidades, a nossa região aqui de Mogi das Cruzes. Tenho convicção que o Padre Sérgio e demais membros da comunidade estão agora assistindo, e felizes em saber que essa casa realmente está contribuindo com o bairro, com o calendário de festividades. Isso é fundamental para quem realmente depende disso. Todas as igrejas católicas dependem das festas, das festividades, para desenvolverem os seus trabalhos durante o ano. Então, quero agradecer aqui meus pares, essa casa realmente de leis, por mais essa aprovação. Obrigado, presidente. Senhor presidente, não há mais papéis para a ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, passo a palavra ao vereador Iduígues Ferreira Martins para explicação pessoal. Senhor presidente, o que eu quero explicar aqui é um ofício que eu protocolizei para Vossa Excelência, um ofício assinado por mim, pelo vereador Rodrigo Valverde, em que nós solicitamos a Vossa Excelência que altere o horário da audiência pública do plano diretor para as 19 horas do dia 25/11. E também realize essa audiência pública neste plenário e não no auditório do FIC, é muito pequeno. Eu sei que Vossa Excelência já publicou no jornal audiência pública, mas cabe uma retificação do horário. Passa Vossa Excelência retificar o horário de 16 horas para 19 horas, audiência pública do plano diretor, para atender o anseio da população. A população de nossa cidade, ela quer participar da audiência pública do plano diretor. Ela quer ser ouvida por essa casa. Ela quer dar sugestões. Afinal de contas, o plano diretor vai definir uma década ou mais os destinos do desenvolvimento da cidade. Então, não é correto, não é justo que a audiência pública ocorra no dia 25 de novembro, às 4 horas da tarde. Por isso, eu e o vereador Rodrigo Valverde, atendendo um pedido de vários setores da sociedade civil, protocolizamos para Vossa Excelência, espero que Vossa Excelência despache esse ofício, para que possamos, então, devolvê-lo à comunidade com a posição da casa. Repito, sei que foi publicado em jornal de grande circulação, mas cabe uma retificação no horário, e aquilo que é para ajudar, não há o que se reclamar. Fazer a audiência pública às 19 horas só vem a contribuir para aumentar a população, a participação da população. É esse, então, o pedido deste vereador, do vereador Rodrigo Valverde, no ofício que nós dirigimos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Furlan para explicação pessoal. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, público que nos assiste. Acabou passando desapercebido por esse vereador, senhor presidente, o projeto de lei que nós aprovamos aqui sobre alteração do Conselho Municipal Antidrogas.
conselho esse que foi feito através de um trabalho aqui da casa e que foi aprovado. Nosso conselho aqui já está funcionando na cidade, norteando aí, ajudando o nosso município a nortear sobre as questões das drogas, principalmente da antidroga, como o próprio nome do conselho diz, e o conselho passou por uma adequação, né? Agora farão parte do conselho pessoas indicadas pela Polícia Civil, senhor presidente, e pessoas indicadas pelas universidades ou faculdades de nosso município. Então, queria aqui ressaltar e também parabenizar, né, o Maurício, que está na presidência do Conselho Municipal e está fazendo um belo trabalho com reuniões, com prevenção, enfim. A gente espera que esse conselho funcione e atue e seja atuante aqui no nosso município ao longo dos anos, até que essa questão de drogas em nosso município e também em nosso país seja melhor controlada, seja feito sempre um trabalho preventivo. Melhor prevenir do que remediar, vereadora Fernanda. Então é isso, presidente. Eu queria aqui só lembrar e ressaltar esse projeto e esse conselho tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Taubaté Guimarães para a explicação pessoal. Meu caro presidente, colegas vereadores, vocês que nos assistem pela TV Câmara, meu boa tarde. Confesso, meu caro presidente, colegas e vocês que nos assistem, que cheguei a pensar que tivesse exaurido todo o meu esforço a busca de dois benefícios tremendos e de grande valia para a nossa comunidade. Quais sejam a criação do Centro de Formação de Atletas e o planejamento familiar. Recebi hoje um telefonema de uma senhora que mora no Conjunto Santo Ângelo, que me emocionou muito. Essa senhora disse, vereador, ela talvez esteja assistindo a TV Câmara nesse exato momento. Eu fiquei muito entusiasmada quando, no ano passado, em 2018, vi o senhor fazer um comentário na Câmara sobre o planejamento familiar e também sobre um centro de jogadores, ele ainda falou assim, centro de jogadores. Falei, não, centro de formação de atletas. Sim, porque tenho eu, neto, tenho eu uma filha que procura há mais de um ano, ou que procurou há mais de um ano, fazer a laqueadura. E não conseguiu. O meu neto vive, a Deus dará. Por mais que eu me esforce para poder convencê-lo à prática do esporte, sobretudo futebol, que tanto ama, não tenho meios de levá-lo até onde os meninos se encontram, que é em Mogi das Cruzes. Não tenho meios financeiros. E não é só meu neto, não, disse ela. São dezenas e dezenas de crianças no Conjunto Santo Ângelo que ficam a Deus dará, que ficam à mercê das ruas. E aí eu pergunto, poderia ela fazer a pergunta, mas eu pergunto, onde é que está o poder público? Que permite o crescimento desordenado da população mogiana. É só ir aos rincões da periferia de Mogi e vamos constatar os menores abandonados, as jovens grávidas, dezenas de mulheres grávidas. Meu Deus, há 20 anos venho lutando por essas melhorias. Há 20 anos. Estou nadando, nadando, nadando e vou morrer na praia. Porque não tem um administrador público com coragem que volte os seus olhos para os menores, para os menos favorecidos. Não tem. O que o administrador público, sim, pensa e tem,
é vontade de ser reeleito. Reeleito, nada mais do que isso. Fazem uma administração a curto prazo. As únicas obras que, como vereador, tenho presenciado em Mogi foram aquelas feitas por Padre Melo, o Buraco do Padre, o Ginásio de Esportes, pelo Marco Bertaioli, que fez o túnel no centro, que fez a Avenida das Orquídeas, que fez aquela maravilhosa obra, várias e várias obras, mas a maravilhosa obra lá do Oropó, interligando a Avenida Japão a Mogi Bertioga, uma obra gigantesca. E o que mais nós poderemos elogiar e destacar neste plenário? Nada. E somos, por isso, cobrados, como se nós, vereadores, fôssemos os responsáveis pela inércia dos administradores públicos. Meu Deus do céu, talvez, e quero crer até, que até o final do ano que vem aqui estarei. Mas saibam que não descansarei enquanto não encontrar um administrador com saco roxo, como diria Collor, que tenha coragem de implantar o planejamento em nossa cidade. É a solução de Mogi, é a solução do país. O crescimento está à vista de todos nós. Não queiramos ser cegos. Nós temos que ter a coragem de cobrar dos administradores públicos que implante uma medida social salutar e benéfica à nossa gente. Eu me preocupo, embora não tenha filhos e nem netos, crianças, mas tenho bisnetos. Nós temos que zelar por essas crianças que têm um futuro melhor, mais salutar, com menos problemas, porque esses coitados não encontram emprego, esses coitados não encontram lugar para se distraírem, só encontram pedidos de políticos à véspera das eleições. E nós temos obrigação de retribuir a eles, com o nosso esforço, com o nosso trabalho e com as nossas sugestões. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira, em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão.